todos os jogos, gente, trabalham essa parte da atenção, porque eles têm muito da atenção dividida, de trabalhar, e principalmente da atenção concentrada. Desde que a gente deixe bem combinado para todos que quando a gente começa um jogo é começo, meio e fim. Mostrar que a gente está ali presente, eu falo isso para os pais também. Não é para você sentar e fazer a lição com ele, né? Mas aquela criança que ainda não tem uma rotina, não tem uma metodologia ainda, ou que se distrai com muita facilidade, mostra que você está ali. O que eu falo sempre, gente, que tem vários tipos de atenção, né? Que a gente avalia, e sempre tem alguma que a gente tem mais desenvolvida. E a atenção dividida é uma atenção muito típica do déficit de atenção. O que seria atenção dividida? É quando a pessoa consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aliás, ela consegue se concentrar mais quando ela está com essa atenção dividida, né? Então, seria a atenção que a gente tem no trânsito, depois de muito tempo de prática. A gente dirige, a gente presta atenção no câmbio, na direção e presta atenção no trânsito. Às vezes a gente presta atenção em tudo e ainda fala com a pessoa do lado. Só não dá para pôr o celular, né? Que aí a atenção dividida é muito perigosa mesmo. Então, toda vez que eu tento que a pessoa fique com uma atenção concentrada em algo que ele tem dificuldade ou algo que ele não gosta, é muito mais difícil ele prestar atenção naquilo do que se ele estiver dividindo. Tanto é que essas crianças com déficit de atenção, a gente pede para ficar mais nas laterais da classe, porque aí ela consegue ver o que está acontecendo na classe e consegue ver também, prestar atenção no professor. Se ela divide, ela se concentra melhor. O computador, e agora as escolas, ainda bem, né, porque está sendo uma crítica, mas eu acho bom a câmera estar aberta o tempo inteiro. Porque o que eu ouvia dos meus pacientes é que eles ficavam vendo série, ficavam jogando videogame enquanto estavam na aula. Então, eles faziam outras coisas, às vezes no próprio computador eles abrem uma tela e ficam vendo outra coisa. Então, não é que tem que ser aquela vigilância inteira, mas tem que ser uma liberdade vigiada, né? Porque a gente sabe, a gente mesmo, às vezes tem que estudar, o celular está do lado, qualquer plim, você já se distrai, vai ver que mensagem que você recebeu, o que aconteceu, ou dá uma olhadinha no Instagram. Eu percebi vários pacientes, assim, em ano de vestibular, acontece direto. Eles tiram todas as redes sociais, eles deixam o celular fora do quarto quando eles vão estudar, porque aquilo divide demais, né? Aí a gente seria a atenção alternada. Você vai, olha lá o celular, quando você volta para fazer o que você estava fazendo, você tem que retomar novamente, até você engrenar, é complicado, né? É bem isso, não dá para a gente soltar direto. Na classe é a mesma coisa, se o professor dá a tarefa e sai, aí fica todo mundo conversando, aquela coisa. Então, mostrar que a gente está ali presente, eu falo isso para os pais também. Não é para você sentar e fazer a lição com ele, né? Mas aquela criança que ainda não tem uma rotina, não tem uma metodologia ainda, ou que se distrai com muita facilidade, mostra que você está ali. Primeiro mostra, você vai separar todo o material, vai organizar a sua mesa, ver tudo que você vai precisar, aí vai fazer alguma coisa, mesmo aquele que tem muita dificuldade, que tem uma dislexia, que tem um TDAH, é para dar um apoio, mas não é para fazer junto, não é para fazer por ele e nem com ele o tempo inteiro. Então, mostrando que você está por perto, eles sentem que tem esse apoio, que tem um pouco de vigilância, mas que ele tem autonomia, é ele que vai ter que fazer isso por ele mesmo. Dicas para trabalhar segurança, né? De histórias que trabalham segurança. Gente, a segurança está muito linkada com medo. Por que a gente se sente inseguro? É algum medo de não fazer certo, medo de ser avaliado. Então, sempre a insegurança é em cima de algum tipo de medo que a gente tenha. Medo de não ser correspondido, medo de não saber o suficiente. Então,
para esse tipo de situação, a gente começa a trabalhar histórias que tenham o tema medo. Tem 1000 histórias com temática de medo hoje, tem algumas mais generalizadas, mas eu gosto muito de uma que chama O Homem que Venceu o Medo, que é da Novas Histórias Antigas. Eu contei uma vez numa das jornadas, que é uma história de um homem que ele tinha muito medo de tudo, mas o principal, ele tinha medo de que não aprovassem o trabalho dele. E ele era um oleiro, ele trabalhava com argila, então ele fazia assim o básico, porque ele tinha medo que reprovassem o trabalho dele. Mas aí ele perdeu toda a freguesia dele e tal, aí ele resolve que ele não quer mais viver. E quando ele fabrica o próprio caixão, porque ele não era nada preguiçoso, ele vê ali uma verdadeira obra-prima. Então ele começa a ficar tão satisfeito com o trabalho dele que ele vai comemorar. E aí, como ele não tinha mais medo de nada, porque ele já tinha decidido que ele não ia viver, ele começa a fazer todas as atividades dele lá, né? Sem medo de censuras. E aí que a história tem uma reviravolta. Então é muito bacana. Então é o medo de trabalho. Então, exatamente, essa história é muito linda. É o que eu falo para vocês, né, gente? Livro não tem muito faixa etária, porque a gente pode usar o livro para qualquer faixa etária, porque, na verdade, a gente está trabalhando com o inconsciente. Então, mesmo que a gente pegue um livro bem infantil, como o Vencendo o Medo, aqui do Histórias para Aquecer o Coração, mas que, no fundo, como a gente está trabalhando inconscientemente, a pessoa vai saber por que você trabalhou aquela história e já vai começar a falar dos próprios medos. Então, esses links que a gente dá são muito importantes. Já começa assim, você conta a história, o assunto já vai. Teve uma vez um paciente que logo na primeiro dia dele, eu contei a história da Árvore dos Desejos, que é uma história que eu conto bastante também, que eu gosto bastante dela. E aí, logo na primeira frase, o menino, a primeira vez que tinha ido lá, ele já se entregou. Ele falou, eu também sou assim. Sabia que eu sou assim? E aí foi engraçado, porque a gente parou naquele momento a história, ele ficou falando muito dele, e aí depois que a gente lembrou que estava no meio da história, que ele falou, mas eu quero saber o que aconteceu com o personagem. E aí a gente voltou para a história, contamos, fizemos atividade, mas é muito bacana como eles percebem, assim, na hora eles já fazem um link com a própria vida, com a própria história de vida, e aí é muito bacana por conta disso. Eu uso bastante livro de história. Eu coloquei no método, eu coloquei bem essa parte de com uma história de algum livro, a gente avaliar de todas as maneiras. Eu não avalio apenas a leitura silenciosa, então eu avalio em 3 situações. E a pessoa lendo em voz alta e me contando o que ele leu, então ele leu uma parte da história e me conta o que leu. Aqui eu vou ver se ele é analítico, se ele é sintético, se ele tem uma atenção seletiva, se ele consegue dar um todo do parágrafo, ou se ele começa a dar picotes, então ele não tem uma seletividade de atenção ainda. Às vezes se ele tem aquela memória absurda que ele dá todos os itens do parágrafo, mas se você pergunta alguma coisa que é mais, alguma inferência da história, ele termina não respondendo. Então, ele decorou, mas ele não interpretou. Então, seria mais uma leitura fluente, mas não, e uma boa memória, do que uma interpretação mesmo. E também avalio a parte da leitura silenciosa, porque muitos, principalmente aqueles que têm o déficit de atenção, quando eles estão lendo silencioso, o pensamento dele vai voando, ele termina não prestando atenção naquilo que ele leu. Mas, às vezes, gente, eu uso muito regra de jogo para também ver se eles leem e interpretam. A gente pode fazer uma leitura e interpretação toda com regra de jogo. Então, é lógico que eu não vou pegar aquelas regras que parecem um manual, que é enorme, né? Parece um manual de montar alguma coisa de eletrônica, mas eu pego aquelas regras que são bem... Como jogar? Tá, você entendeu? Então, me explica. Então, finge que eu não sei como que é esse jogo. Como organizar o jogo? Então,
todas essa parte de utilizar a regra para leitura e interpretação é importantíssimo, dá para a gente ver muita coisa ali. Quando a gente trabalha as histórias, eu já estou trabalhando as inseguranças que vocês possam ter, as dificuldades que vocês acham que vão enfrentar, mas é importantíssimo eu mostrar para vocês e vocês vivenciarem. Por isso, tanto quem já é PPX, já tem o curso, eu falo a mesma coisa que eu falei na jornada, tem que passar pela dinâmica, tem que fazer a história, tem que fazer a dinâmica para entender a beleza que tem essa utilização do método, né, das histórias para trabalhar a habilidade socioemocional e também as histórias para trabalhar a parte cognitiva. E os jogos também, né? Todos os jogos vocês podem ver que eu coloquei muito da história, né? Nos desafios, no detetive de palavras e todos os jogos que eu formei. Eu tenho todas as testagens padronizadas, fiz todos os cursos, mas eu prefiro utilizar as testagens com jogos e com as dinâmicas que eu mesmo fui criando e fui organizando ao longo do tempo. Então, tem algumas que eu utilizo, às vezes, que eu preciso, para dar alguma dúvida que eu tenha, mas eu uso bastante, por exemplo, os testes da dislexia, alguns testes mais padronizados, às vezes eu uso um papel de carta, o teste do papel de carta, o Bender, mas eu gosto, gente, é possível, quem está no método, que vai receber a atualização, está soltando todas as aulas agora já, vocês vão ver como é possível avaliar sem as testagens mais padronizadas, tá? Mas é uma leitura minha, tem gente que prefere utilizar os testes padronizados, por quê? Porque às vezes está mais inseguro, não sei se dá para avaliar tudo, e então vai seguindo o padrão. Mas como eu mostro para vocês, eu utilizo muito essa parte de jogos. Pelos jogos já dá para a gente avaliar muita coisa. E o que eu gosto dos jogos é que já dá para fazer a intervenção na hora. É muito mais fácil a gente fazer a intervenção já com o jogo. Pode falar rapidamente sobre o teste do papel de carta? Eles são testes que também é para inventar histórias. Por isso que eu falo, gente, dá para a gente, a mesmo jeito que a gente usa uma figura, então são testes que eles vão inventando histórias e tem algumas situações padrões que eles vão contando. Qual é a história que eles têm interna? É a própria história de vida. Então, eles terminam utilizando muito a própria história de vida. E a gente vai fazendo algumas perguntas, né? Fazendo algumas situações, problemas, para ver como que a criança reage, quem que ele coloca, se a história dele vai ter um final triste ou um final alegre. Então, dá para muito ver o emocional e que às vezes eu faço na caixa de areia. Por exemplo, eu tenho uma caixa de areia lá no consultório, eu coloco assim vários bonequinhos de todos os tipos. Além dos bonecos normais que utilizam na caixa de areia, numa linha mais psicanalítica, eu coloco todos os personagens de contos de fada. Então, eu tenho todos da Branca de Neve, da Cinderela, do Nemo. Por quê? Porque como eu sou uma estudiosa de contos, eu já fico de olho qual o personagem que eles vão usar, se eles vão seguir o roteiro da história ou se eles vão mudar, se eles vão fazer com a própria história de vida, ou às vezes eles pegam o João e Maria, mas eles criam uma outra história para o João e Maria. Então, eu tenho tudo isso, eu tenho vários personagens de família. Quando você pede para a criança inventar uma história na caixa de areia, também a história que ela tem é dela. Eu estou com um paciente que perdeu a mãe há pouco tempo. Semana passada ele fez uma história, ele pegou a mãe e o filho, era um cavalinho e um outro, e ele fez o menino perdido. Ele não falou o cavalinho perdido, ele falou o menino perdido, porque ele perdeu a mãe. E aí ele começou a contar toda a história, assim, se projetando no cavalinho, mas ele contou a própria história de vida dele. E lá ele pôde fazer as interferências, aí eu perguntei como terminava, e ele terminou encontrando um caminho que levava, mas o nome da história era O Menininho Perdido. Então,
é a mesma coisa no teste do papel de carta, ou quando ele vai fazer a casinha lá no HTP, a casinha que ele vai fazer é a dele. Então, dá para a gente pegar muita informação de outras maneiras, sem ser os testes padronizados. A caixa de areia é porque, assim, a areia ela também é que nem as histórias, ela tem um acesso direto ao inconsciente, né? Quando a gente enfia a mão na areia, vocês podem perceber quando vocês estão na praia. Coloca a mão na areia, quanta memória que vem, né? Então tem esse acesso. E tem gente que tem horror a pôr a mão na caixa de areia. Eu tinha um paciente adotado, que ele tinha sido adotado ele já tinha uns 4, 5 anos, e o dossiê desse menino era muito triste mesmo. Tinha, assim, acontecido muitas coisas tristes na vida dele. E quando ele recebeu, o pai me deu esse dossiê que veio do abrigo junto, né? E aí ele não conseguia pôr a mão na caixa de areia, ele não pegava argila, ele mesmo, o próprio inconsciente, vai proteger a pessoa de não colocar a mão naquilo que ele não consegue lidar naquele momento. Mas eu fui trabalhando com histórias com ele, trabalhando muito rejeição. Para rejeição eu uso muito João e Maria. João e Maria fala muito desse abandono, principalmente esse abandono na floresta, né? A história João e Maria foi feita numa época que as crianças eram realmente abandonadas na floresta porque os pais não tinham o que dar para comer. Então foi logo após uma guerra, uma revolução que teve, que começaram na Europa, que começaram a abandonar essas crianças na floresta. E aí foi daí que surgiu essa história do João e Maria. E ele termina trabalhando muito. Então, esse menino, ele não aguentava nem ouvir a história, nem do João e Maria, nem nenhuma história. E muito menos criar a própria história na caixa de areia. Mas, um dia, depois de tanto eu trabalhar a história, ele pediu para fazer a história fora da caixa de areia. E aí começaram a surgir toda a problemática dele, né? Começou o tema rejeição, então foi aparecendo tudo isso, até um dia que ele quis entrar na caixa de areia, ele quis colocar os personagens lá. Então, a areia termina já fazendo esse papel. Antes de começar a história, eu mando eles passarem a mão na caixa de areia. Eu fico com a desculpa que eles vão organizar a areia, sabe? Deixar retinha para preparar a história, ou vão fazer a montanha que vai ter na história. Então, só de mexer nessa areia, gente, já é uma sensibilização. Aí, quando eu dou todos os personagens, eles começam a colocar. Mas sai tudo. Na caixa de areia dá para ver. Eu tô com uma menininha também que acabou de ter separação dos pais. Ela vai lá, coloca 2 casas. Primeiro, ela não colocava as 2 casas, mas ela estava no maior conflito do pai e a mãe na mesma casa. E aí, outro dia, ela me pediu uma outra casa para ela colocar 2 casas, a casa do pai e a casa da mãe, que é do personagem da história, mas ela está contando a própria história de vida dela. Então, não importa muito, gente, essa coisa mais padronizada de fazer um HTP, ficar fazendo todas as testagens. Tem gente que gosta, e eu já prefiro usar a caixa de areia, porque também me fala bastante. Eu uso o bestiário, que é uma dinâmica projetiva, né? Que eu já coloquei várias vezes para vocês também, está lá no YouTube, aparece numa das aulas. Eu acho uma delícia trabalhar essas dinâmicas que são projetivas, às vezes uma própria invenção de uma história é projetiva. Vocês terem uma ideia como ele se projeta, como a história de vida, quando eu dava aula, há muitos anos atrás, eu fiz uma vez uma redação, eu estava dando em ciências, eu estava trabalhando classificação de animais, e eu tinha que dar uma redação. Então, eu pedi para eles, na redação da prova, escolherem um animal e contar como que era a vida deles, mas para eles falarem detalhes, como é que eles eram, como eles nasciam, como que era a vida deles, o que eles comiam, como que era o habitat e tal. E foi extremamente projetivo. O menino mais lento da classe, que todo mundo ficava, vamos, 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 ele se colocou como a tartaruga. Aquela menininha que sofria bullying por causa do peso, ela colocou uma baleia que ficava triste porque chamavam ela de gorda. Ela colocou todos os detalhes do bullying que ela estava sofrendo, como o outro falou, sabe, de que ele era lento. Então,
é muito bonitinho quando a gente começa a ver uma história inventada nesses personagens, o quanto da própria história eles trazem para a gente. Muito legal. Os personagens são de que material? Tem de tudo na minha caixa. Eu tenho 2 cestas enormes. Então tem assim as árvores, as casinhas são todas de madeira. Então eu comprei as casinhas, eu pedi para um senhor recortar já. Eles próprios pintaram as casinhas. Eu tenho a casinha do João e Maria que eu fiz. Eu pintei toda a casinha e eu pintei doces na casinha. Eu tenho uma casinha mais simples, então tem muito personagem de madeira e tem aqueles personagens da Disney, sabe? Que tem a família, que tem a história completa da Cinderela, a história completa da Bela e a Fera. Então, tem de plástico, tem alguns de cerâmica. Então, dá para ter de tudo. Eles gostam muito de panelinha, essa coisa de cozinhar, de inventar a história, de mexer na cozinha, na própria história. Eles inventam um bolo de aniversário, eles mesmos que fazem o bolo. Então, é muito bacana o quanto sai de personagens, de história, quando a gente trabalha com a caixa de areia. E aí, eu tinha uma caixa de areia comum, assim, eu fui aumentando. Hoje em dia, minha caixa de areia tem 1 metro, e eu trouxe, assim, muita areia da praia mesmo. Aí, depois, eu peneirei a areia, deixei vários dias no sol. E aí, aos poucos, como eu faço muito trabalho com areia colorida, quem já viu meu curso vê que eu faço 1000 dinâmicas com areia, eu terminei, eles começaram a jogar o resto da areia na caixa de areia, e fica uma caixa de areia colorida, eles amam. Gente, areia é uma coisa que é muito bacana vocês terem no consultório também. Eu compro, sabe essas lojas que vende coisinhas de R$ 1, que na verdade R$ 1 não tem nada, né? Mas elas são chamadas de loja de R$ 1, que tem um monte de quinquilharia, de coisas para cozinha. Eu amo essas lojas. E nessas lojas tem areia colorida. Tem também na Casa da Arte, né, em outras casas, mas ela é muito mais cara, né? Então, um pacote que a gente paga R$ 8 na Casa da Arte, eu pago R$ 1, R$ 2 nessas casas, assim. Então, eu coloco areia de todas as cores e eu compro aquelas garrafinhas de plástico com o funil, em um funilzinho, que também compro nessas casas, e eles fazem, às vezes, quando eu vou contar a história, para a criança que não tem muita paciência, não tem muita atenção concentrada, eu conto a história aos poucos. E aí eu paro, assim, uma parte da história, eu conto o começo da história, paro e falo, que cor que você acha que representaria essa história? Então ele vai lá e fala, eu acho que você falou de medo, então eu vou querer o preto. Então ele pega o preto e vai pondo na garrafinha. Para a criança hiperativa, a gente imagina que não vai dar certo, né? A criança é hiperativa, não para quieta, com areia, com funil, com garrafinha, e dá super certo, porque eles têm o hiperfoco no que interessa. Então, nesse tipo de atividade que requer muita atenção, eles estão inteiros lá. Então, é muito bonitinho ver como eles vão colocando as cores, como eles vão acalmando, porque a areia tem essa coisa calmante, então é muito gostoso. Também faço desenhos com areia, então dá para utilizar assim muita coisa com areia, mas eu mostro para vocês a caixa e os personagens. Mas, gente, vai juntando, vão juntando coisas assim, sabe? A Polly, que a filha não usa mais, aqueles bonequinhos tipo Playmobil, casinha, tudo que é miniatura é uma delícia para utilizar na caixa de areia. Eles ficam assim encantados. E aí, junto com a caixa de areia, eu tenho uma casinha também. Essa eu comprei na Casa da Arte também. É uma casinha de madeira com vários cômodos. E ela vem com todas as peças dentro da casinha de areia. Então, ali eu também vejo bastante coisa. Eles contam muitas histórias. Aliás, eu peguei um caso de abuso de uma criança nessa casinha de areia, nessa casinha de madeira. Ela contou toda a história. Então, às vezes, eles levam os personagens da caixa de areia para a casinha de madeira. Então, sempre tem um momento da sessão que eu deixo eles usarem essas coisas para inventar a história. Então, sempre a desculpa é inventar a história, mas junto a gente já trabalha esse emocional aí, porque eles terminam reelaborando os próprios conflitos, né? O próprio da história de vida deles.
Porque a gente tem que avaliar a criança, a autoimagem dela, como é que tá, porque não é porque eu estou fazendo uma avaliação psicopedagógica, né? A gente tem o psico aí, que também tem essa parte emocional que é muito importante, para a gente perceber como que ela tá, porque a criança vem com uma autoestima já e uma autoimagem balançada, porque ela tem uma dificuldade, senão ela não estava num consultório de psicopedagogia. E aí a gente começa a ver aonde que está essa dificuldade, né? Essa fragilidade, se é só na escola, se é em casa. Às vezes um problema na escola é por alguma coisa que está em casa, né? Então tudo isso vai aparecendo com essas atividades projetivas que eu coloquei para vocês e coloquei muito mais agora nessa atualização do curso. Por isso que eu faço um diagnóstico para todos, autistas, dislexo, TDAH, eu faço igual, porque eu vou ver quais as habilidades que não estão funcionando bem, tanto cognitivas como socioemocionais. Eu faço muito com meus pacientes autistas, ver o foco de interesse deles. Então, às vezes, eu compro jogos novos em cima dos tópicos deles. Então, porque assim, eles têm algumas coisas que eles gostam de seguir rotinas e tem um hiperfoco também em alguns personagens ou algum filme. Então, eu procuro saber isso e eu trago esses materiais. Então, o meu último autista que eu tive lá era o Backyardigans, ele amava. Então, eu fui numa loja de brinquedos, comprei o quebra-cabeça do Backyardigans, eu comprei o jogo da memória do Backyardigans, eu comprei um monte de coisa de Backyardigans que já fez eu fazer um vínculo mais fácil com eles, né? Porque como o problema é o social, quanto mais a gente fizer coisas que deem um vínculo bom, que eles percebam que a gente gosta das mesmas coisas. Então, eu deixava bem à vista lá os Backyardigans, ele começou a amar, já queria ir de cara. Eu sempre achei, assim, muito importante ter materiais de artes. Eu não gosto de muito apostilado na psicopedagogia. Eles acham muito chato quando a gente começa a dar só aqueles cadernos padrões, ou seguir muito, sabe, trabalho já xerocado, porque lembra muito escola, e aí fica muito cansativo para eles. Então, eu tento substituir toda essa parte de intervenção que a gente faria numa folhinha, numa coisa, eu faço com jogo, eu faço com dinâmica, para ficar uma coisa mais gostosa, né, a psicopedagogia. Não que eu não utilize às vezes, eu utilizo, assim, eu tenho todo o material da BD, da dislexia, eu tenho vários materiais de reorganização das trocas disléxicas, tem as cartilhas, tudo, mas fica muito chato para eles eu chegar lá e fazer eles fazerem o contorno do B, do B, do D, sabe, as letras que eles trocam. Então, eu prefiro fazer um trabalho corporal do B, eu prefiro que eles façam B na caixa de areia, eu faço outras atividades, mas que trabalham a mesma coisa, né? E que eu não preciso ser um repeteco da escola. Então, eles adoram ir lá por conta disso, porque tem muita novidade, né? Eu, às vezes, faço o B com argila, aí depois eles vão lá e fazem o B mesmo com a tinta. Então, eu tento sempre oferecer um material diferenciado, porque senão parece a parte da escola, parece um reforço escolar, parece uma aula particular. Então, o que eu faço para ser mais rápido, né? Então, num caso de uma dislexia, eu faço aquele trabalho corporal, trabalho de consciência sonora, vou fazendo toda essa parte que é mais complicada. E aí eu falo para eles comprarem uma apostila, eu mando alguns xerox desse material para eles fazerem em casa. Então, eles levam uma folhinha por semana, uma por dia, 5 por semana. Eles me trazem na próxima sessão, né? Então, eu fiz todo aquele trabalho de consciência mesmo, de lateralidade, de organização espacial, que é muito mais complicado, né? E deixo para casa para eles fazerem essas folhinhas que levam 5 minutos por dia. Então, não fica uma coisa pesada, mas a reorganização é feita mais rápido e não fica uma coisa com cara de reforço escolar, tá bom? Então, eu utilizo? Sim, eu tenho todos os materiais, eu vou comprando, eu faço todos os cursos que vão aparecendo, os novos testes, mas eu sempre dou um jeito de dar uma adaptada para jogo,
ou para atividade com arte. Todos os professores, né, psicopedagogos já devem ter visto aquele filme do Assim Como as Crianças na Terra, toda criança é especial, uma coisa assim, né? É daquele jeito que eu adoro trabalhar. Quando eu vi aquele filme, eu me emocionei porque eu me reconheci, porque eu sempre trabalhei com essa coisa da arte junto com o atendimento. Os que eu atendi com síndrome de Down, eu atendi muito já para alfabetização. Então, eu utilizo muito letra móvel, também os pontos de interesses deles, quebra-cabeça. Então, é assim, na verdade, a gente vai adequar o jogo para aquilo que ele dá conta e a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Mas eu utilizo os mesmos jogos. Quebra-cabeça. Então, gente, independente da síndrome, do que tenha, da dificuldade, o DI, eu uso os mesmos jogos, porque eu avalio as habilidades cognitivas, até onde ele está conseguindo, nessa parte de análise e síntese. Tem que ser um quebra-cabeça mais simples, aí eu vou aumentando o grau de dificuldade, é a memória que está pegando. Então, não faça algo específico, mas eu vou fazendo em cima da minha avaliação, do que eu avaliei com os jogos, com as dinâmicas, e aí eu vou adequando, fazendo as intervenções e fazendo ele melhorar essa parte desse nível que ele está. Olha, para atenção tem bastante. Olha, todos os jogos, gente, trabalham essa parte da atenção, porque eles têm muito da atenção dividida, de trabalhar, e principalmente da atenção concentrada. Desde que a gente deixe bem combinado para todos que quando a gente começa um jogo é começo, meio e fim, né? Então, a gente fala as regras, fala o que vai ter que ser feito, qual que é o objetivo do jogo, e deixa claro que a gente vai até o final do jogo, né? Que não adianta parar o jogo se está perdendo. Então, a gente deixa tudo isso bem claro. Agora, tem uns jogos, assim, bem bacanas para atenção. Eu acho que eu falei da outra vez o Double, da Amazon. Eu comprei na Amazon, é da Galápagos, que é um jogo, assim, bem legal, que tem atenção dividida e atenção concentrada. A gente tem que achar a mesma figurinha em 2 cartas. Ele é muito bacaninha mesmo. Eu comprei um essa semana, tá até aqui, gente. Eles se divertiram muito. Olha, vocês já viram esse? É taco, gato, cabra, queijo, pizza. É o nome do jogo. E aí, a gente vai jogando as cartas e tem que falar uma desses 5 palavras, né? E a gente fala assim, pizza, aí joga, ó, aí veio pizza. Se veio a pizza, a gente tem que bater. Quem bater por último, leva todas as cartas. Então, quem se livrar de todas as cartas, ganha. É muito bacana, eles se divertiram e trabalha muito essa parte atencional. O Lince é um que trabalha bastante atenção. No meu jogo desafio, eu também coloquei o super desafio, é sempre assim, várias ordens que a gente dá para eles prestarem atenção, gravar todas as ordens e aí fazer. Mas todos os jogos, só o fato deles terem que ficar de 20 a 30 minutos num jogo e concentrado o tempo inteiro, já trabalha essa parte da atenção. E também esperar a vez, né? Porque eles querem jogar. Então, eu tenho um paciente que é tão impulsivo, né? Principalmente os que têm o TDAH, com H, né? Maiúsculo, assim. Eles querem jogar o dado, eles querem contar meu dado, eles querem andar no meu peão. E eu falo, não, gente, calma. Não, você vai jogar o seu dado e você vai andar o seu peão. O meu peão ando eu. Então, a gente vai posicionando essa coisa e trabalhando essa impulsividade, mas tem que ter a concentração no jogo o tempo inteiro. Então, esse é muito bacana. Eu tenho uns hiperativos que jogam, eles ficam rodando em volta deles mesmos, né? Sentado no chão, eles vão rodando, mas eles ficam trabalhando, é uma coisa difícil para eles ficarem concentrados, mas eles vão até o final se concentrando, tá? Então, tem que trabalhar muito. Ouvir histórias também, quer mais concentração que isso, então eu já faço o combinado com eles antes, olha, eu vou contar a história, quando terminar você vai perguntar o que você quiser,
Mas para aquele que é muito impulsivo e que quer falar o tempo inteiro, então a gente já combina dessa maneira. Ou então vai quebrando a história em pequenas partes e vai fazendo aquelas atividades que eu falei, vai pondo um pouco de areia na garrafinha, ou faz um símbolo, ou vai mexer com alguma coisa de arte, vai montando uma mandala. Então, a gente tem N maneiras que a gente pode fazer para ir quebrando e aumentando esse tempo de concentração. Então, tem criança que, às vezes, uma frase já é demais. Então, eu faço uma frase, dou uma pausa para ele desenhar alguma coisa, depois, na sessão seguinte, já aumento para 2 frases. A gente vai aumentando a quantidade de frases, de coisas contadas, porque aí eles vão aumentando também esse tempo de concentração. Vai pegando histórias mais curtas, depois vai aumentando as histórias. Então, tudo isso vai ajudando para que ele tenha uma atenção concentrada mais trabalhada. Qualquer dúvida, gente, me manda direct. Quem me segue sabe que eu respondo mesmo, tá bom? Beijos! Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.